Então, acho que tudo é um teste, tem que ser trabalhado muito essa mentalidade da empresa para que isso aconteça. Eu fiz toda uma argumentação que parece que eu sou contra, não é isso. Gostaria também de saber da tua opinião em relação ao modelo de trabalho de home office. Porque assim, uma visão que eu tenho de fora, né, uma pessoa que não entende muito, né, como você, desse assunto, parece que, de certa forma, acaba sendo um pouco mais barato para uma empresa adotar esse modelo, porque você não gastaria com vale transportes, coisa do tipo, ou você acha que isso é um pensamento mais equivocado? Como é que você vê para você? Depende, porque eu tenho que entender se a empresa está estruturada para fornecer esse trabalho remoto. E a estruturada, eu falo tanto em questão de equipamentos, né? Então, se a empresa vai ter que fazer um ajuste e computador que ela tem, ela vai ter que trocar por notebook, ela vai ter que fornecer, ela vai ter que entender se aquele funcionário ele tem um local de trabalho adequado, porque se acontece alguma coisa com ele, é responsabilidade da empresa, porque ela está ali dependendo, né, o funcionário vai estar no horário de trabalho, então ela tem que garantir que esse funcionário está com uma cadeira adequada, que ele está com uma mesa adequada, porque é papel da empresa fazer isso, fornecer isso. E aí, se eu for falar, né, eu como empresa, eu vou ter que entregar para todos os funcionários que vão trabalhar remotos, aí é uma vez por semana só, mas aí eu tenho que fornecer para ele computador, mesa, cadeira, porque eu que tenho que garantir essa ergonomia. Começa a onerar um pouco mais. Ou seja, sai caro, né? Sai caro, né? Tem a empresa que só vai dar o computador e vai falar, seja o que Deus quiser, e que essa pessoa não tenha uma tendinite, que essa pessoa não tenha algum problema, que depois ela possa acusar a empresa de ter acontecido isso. Mas, via de regra, a empresa ela tem que fornecer esse espaço físico para que a pessoa tenha condição de fazer o trabalho remoto. E por espaço físico, a gente está falando desde o notebook, né, para quem trabalhava de computador notebook, como também a mesa, a cadeira, verificar se a iluminação do local está adequada. Então não é correto, por exemplo, se a empresa só disponibilizar o notebook com seus periféricos, né, o fone, mouse, essas coisas, isso não é o correto. Ela tem que arcar com toda a estrutura do funcionário para trabalhar. Ou se ela não arcar, porque tem um funcionário também que ele fala, não tenho condição de ter mais uma mesa em casa. Se ele garantir que ele tem o local adequado, e aí, né, tem empresas que pedem comprovação, enfim, isso é negociado com o funcionário. Mas ela tem que garantir que esse funcionário está no local ergonômico correto. Tanto que quando a gente fala, né, da empresa local físico, existe toda uma perícia que vai fazer análise se a cadeira, a mesa é adequada, é ergonomicamente correta. Então, essa mesma garantia que a empresa tem aqui, porque um perito passou e verificou, ela tem que dar para o funcionário que está trabalhando de casa. E aí a gente falando, né, uma vez por semana, mas tem funcionários que estão 2, 3. Então, o impacto é ainda maior. 3 vezes por semana que eu estou sentada na mesa da sala, numa cadeira e numa mesa com a altura errada, numa posição equivocada. E aí, depois eu começo a ter problema de coluna, eu começo a ter problema de quadril e, obviamente, que dependendo, né, pode ser que a pessoa linke a esse fato, pode ser que não, mas isso pode dar algum problema para a empresa futuramente. E aí eu falo de maturidade também da empresa, que é entender, existem sim as economias que você faz, né, colocando o funcionário remoto, tem a economia de vale transporte que você falou, tem a economia que você gera, que isso é menos palpável de forma bruta, assim, mas que a gente consegue calcular quanto que um funcionário gera de gasto de computador ligado na empresa, de água, entendeu? E aí abater isso da conta final, então isso é possível também, isso reduz a conta, principalmente dependendo do tamanho da empresa. Só que aí precisa entender se esse funcionário está performando em casa da mesma forma que ele performava no trabalho. Então, dependendo dessa performance, o gestor ele consegue fazer essa análise, esse acompanhamento, ele tem essa condição, as pessoas têm maturidade suficiente para trabalhar de casa e continuar fazendo entregas. Então, tudo isso são fatores que a gente tem que entender na hora de aceitar, acatar ou não essa questão do home office. Empresas que, né, foram pegas pela pandemia e tiveram que se adequar a isso, muitas delas conseguiram se manter nesse padrão e continuaram. Então, acho que tudo é um teste, tem que ser trabalhado muito essa mentalidade da empresa para que isso aconteça. Eu fiz toda uma argumentação que parece que eu sou contra, não é isso. Mas é que existem muitos fatores delicados que muitas pessoas não pensam.
né? Acho que é só, não, pô, a empresa não tá me dando um home office, isso ia ajudar pra caramba, eu ficar mais perto da minha família, eu conseguir passar um almoço com a minha filha. Então, tem várias questões que sim, são muito benéficas, que precisam ser levadas em conta, mas antes disso, a empresa precisa fazer todo um trabalho para entender se existe tanta maturidade dos funcionários para continuar fazendo essa entrega remoto, quanto a liderança está totalmente trabalhada nisso, de entender como que eles vão mensurar esse trabalho, como que eles vão acompanhar. Então já era feito um acompanhamento antes mesmo do home office? Porque tem isso, tem empresa que não faz nem esse processo de acompanhar, do líder acompanhar, né, como que está o desempenho do funcionário, que está entregando, que não está entregando, que precisa melhorar. E aí, se já passar para um remoto, ele não vai ter subsídios para conseguir entender se aquela pessoa está performando ou não. Então, é todo um processo antes para depois a gente entender e colocar essa empresa para rodar nesse formato.